Nesse exercício, nós temos uma barra, tá? É uma viga, e nós vamos usar aqui dois elementos, tá? Cada elemento possui um comprimento L, então o total aqui seria 2 L's, tá? Então, a barra possui um momento de inércia I, a densidade ρ, né? E o módulo de velocidade E, tá? Então, a estrutura ela vai ser calculada da mesma forma que nós fizemos no exemplo anterior, tá? A metodologia é a mesma. Então, a diferença agora é que nós temos dois elementos. Então, como nós vimos no período passado, né, na aula passada, cada nó, né, ele vai ter o quê? Ele vai ter 2 graus de liberdade. Então, eu já coloquei aqui essa representação que mostra o nozinho número 1, né? No nozinho número 1, nós temos a representação de dois deslocamentos. O W1 e o W2. Então, o W1 seria um deslocamento de translação e o W2 seria um deslocamento angular, em radianos. Mesma coisa, para o nozinho 2 tem dois deslocamentos, deslocamento de translação e o deslocamento angular. E o nozinho número 3 tem dois deslocamentos, o W5 e o W6. Então, qual que é a ideia, né? Nós vamos usar a mesma metodologia. Vamos determinar a matriz de rigidez do elemento 1, matriz de rigidez do elemento 2. Somar as duas, obter a matriz de rigidez da estrutura global. Depois, nós vamos para o elemento 2, calcular a matriz de massa e a matriz de rigidez, né? Primeiro, matriz de rigidez do elemento 1, do elemento 2 e a matriz global, que é a soma das duas. Depois, a matriz de massa do elemento 1, do elemento 2, somar as duas, tem a matriz de massa da estrutura. Aí nós vamos jogar esta matriz de rigidez e esta matriz de massa na equação do movimento, né? Tem a matriz de massa vezes as acelerações. As acelerações apresentam a derivada segunda do deslocamento, que é o W, que nós estamos chamando de W, dois pontinhos aqui, mais K, que seria a matriz de rigidez vezes os deslocamentos, igual a zero. Então, essa é a matriz, essa é o sistema de equações diferenciais, escrito na forma matricial, representa a equação do movimento, vibração livre, sem amortecimento e sem nenhuma carga forçante. Então, elemento 1, matriz de rigidez do elemento 1, matriz de rigidez do elemento 2, soma as duas, que é a matriz de rigidez da estrutura, coloca aqui. Depois a matriz de massa do elemento 1, matriz de massa do elemento 2, soma as duas, joga aqui na equação do movimento. Como é que eu resolvo isso? O objetivo é obter as frequências naturais. Para obter as frequências naturais, né, aí tem todo aquele procedimento que vocês viram lá na disciplina de vibrações. Né? Pego a equação que representa a solução da equação diferencial, jogo aqui, né? Derivo duas vezes, jogo aqui, soma tudo. Né? Aí coloca os deslocamentos em evidência, né? Eu tenho um produto com duas parcelas. O deslocamento não pode ser zero, aí eu somo igual a zero, né? Aquele termo que multiplica o deslocamento, e é a mesma coisa que calcular o determinante do quê? De uma matriz onde eu tenho o menos ômega ao quadrado, que o ômega representa as frequências naturais de vibração, vezes a minha matriz de massa, mais a minha matriz de rigidez. Esse determinante, né, dessa matriz resultante aí de uma constante, mesmo uma matriz, mais outra matriz. O determinante dessa matriz, que é resultado dessa conta, eu igualo a zero esse determinante e calculo as frequências naturais. Então,
É sempre a mesma coisa, não muda isso aqui, né? Calcula a matriz de rigidez do elemento 1, matriz de rigidez do elemento 2. Soma, tem a matriz global da estrutura. Coloca aqui. E a matriz de massa do elemento 1, matriz de massa do elemento 2. Soma as duas, coloca aqui. Aí aplica as condições de contorno, né? Que seria os boundary conditions, né? Quais são as condições de contorno desse problema? Ora, eu tenho dois pontos aqui, dois nozinhos que estão engastados, né? Então, condição de contorno é W1 igual a W2 igual a W5 igual a W6 a 0. Né? Está engastado, né? Como está engastado, não tem deslocamento nem rotação. Tá? Aí você aplica as condições de contorno aqui, elimina as linhas e as colunas, simplifica o problema. Aí é só calcular esse determinante aqui, igual a 0, calcula as frequências naturais. Sempre assim, não muda, tá? É igual a análise estática que nós fizemos lá. Tem aquele procedimento, né? Se você prestar atenção, em todos os exercícios nós fizemos a mesma coisa, desde as molinhas, passando para as barras, as treliças e as vigas. Sempre o mesmo procedimento. Aqui, na análise modal, também vai ser sempre a mesma coisa. Matriz de rigidez do elemento 1, matriz de rigidez do elemento 2. Somou as duas, matriz global da estrutura. Matriz de massa do elemento 1, matriz de massa do elemento 2. Somou as duas, matriz da estrutura. Aí joga na equação do movimento, aplica as condições de contorno, são essas daqui. Aí você elimina as linhas e as colunas. Aí que simplifica o sistema. É só calcular esse determinante aqui, ó. Igual a 0, você calcula o ômega, que são as frequências naturais. Tá? Então, essa é a ideia do exercício. Basicamente, essa metodologia sempre funciona. Tá? Então, pessoal, vamos para a execução, né? Aqui, matriz de massa, matriz de rigidez e os deslocamentos, né? Como nós temos 3 nozinhos, então aqui no nozinho número 1, eu tenho os deslocamentos de translação e rotação. Nozinho número 2, deslocamento de translação, deslocamento de rotação. E nozinho número 3, deslocamento de translação e rotação. Aqui, ó. Como os elementos estão alinhados, né? O sistema de coordenadas global é igual ao sistema de coordenadas local. Então, podemos usar as mesmas matrizes. Então, vamos para o elemento 1. Ó. Aqui, pessoal, usei o mesmo conceito que eu venho trabalhando com vocês. Ó. O elemento 1, está aqui. Ó. Esse aqui é o elemento 1. Então, o elemento 1 tem dois nozinhos. Então, o nozinho número 1, ele tem 2 graus de liberdade aqui. Ó. W1, W2. E o nozinho número 2 também tem 2 graus de liberdade. A matriz é 4 por 4, então fiz as referências lá. Ó. O elemento 1, ele tem uma linha de colunas que representam as referências dos deslocamentos do nó 1 do nó 2. Então está aqui a matriz de rigidez do elemento 1, é sempre a mesma coisa, não muda. E o que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa que eu fiz desde o início lá, para montar a matriz de rigidez da estrutura. Ora, como a estrutura tem 3 nós, né, são 2 elementos, 3 nós, então são 6 graus de liberdade. 6 graus de liberdade, então tem uma matriz de rigidez da estrutura, vai ser 6 por 6. Mas, como eu estou olhando aqui só o elemento 1 por enquanto, então a matriz de massa, eu represento por aqui, assim, ó. Vou colocar ela aqui, ó. E o W5, W6, eles são referência do quê? Do elemento 2, ó. Representa o nó 3. Só que o nó 3 não pertence ao elemento 1. Então,
O W5 e W6, que são graus de liberdade do nó 3, eu coloco tudo zero aqui, ó. Por quê? Para eu ter uma matriz de rigidez do mesmo tamanho da matriz da estrutura, para poder somar. Fica mais fácil de somar, né? É só somar os elementos que estão nas mesmas posições. Porque senão ia dar muito trabalho, né? Eu ia ter que somar um elemento aqui com outro, não, em outra posição. Eu, particularmente, eu gosto de fazer assim, que eu acho mais fácil. Então, a matriz de rigidez do elemento 1. Aqui. Aí eu vou para a matriz de massa do elemento 1. Mesma coisa, ó. Aqui a equação, não muda. O ρ é a densidade, A é a área. O L é o comprimento. Coloco aqui, ó. No elemento 1, eu tenho essas referências, W1, W2 e W3, W4. São as referências do nó 1 e do nó 2. E para eu montar a matriz do elemento 1, considerando o sistema de coordenadas global, eu vou posicionar ela aqui. Por quê? Porque como eu estou falando do elemento 1, então eu tenho os graus de liberdade que são referenciados, que é o W1, W2, W3, W4. O W5 e W6 são os graus de liberdade do nó 3, só que o nó 3 não pertence ao elemento 1. Então, essas duas colunas, essas duas linhas, eu preencho com zero. Para quê? Para eu ter uma matriz 6 por 6. Por que que eu fiz isso? Porque eu sei que a minha estrutura tem dois elementos, tem 3 nós, portanto, vai ter 6 graus de liberdade. Essa é uma matriz 6 por 6, para poder somar as duas, do elemento 1 e do elemento 2, e as matrizes terem o mesmo tamanho. É mais fácil. Aí eu vou para o elemento 2, a mesma coisa. O elemento 2, daqui, é a mesma matriz, o que muda é a posição, né? Porque agora eu estou nesse elemento aqui, ele possui o nó 2 e o nó 3. O nó 2, ele tem 2 graus de liberdade. O W3 e W4, 2 deslocamentos. E o nó 3 tem 2 deslocamentos, W5 e W6. Então, posiciona a matriz de acordo com os graus de liberdade dessa matriz. Tá? E como nós vimos lá, cada coluna representa, né, fisicamente alguma coisa. Né? E aí, esses 2 graus de liberdade, o W1 e o W2, eles estão representando o nó 1. Só que o nó 1 não pertence ao elemento 2. Então, essas duas colunas aqui, W1 e W2, eu preencho com zeros. Para quê? Para ter uma matriz de rigidez 6 por 6. Para poder somar a matriz de rigidez do elemento 1 com o elemento 2. Certinho, né? Isso eu estou fazendo, essa metodologia, estou fazendo desde o início, né? Se vocês estão percebendo aí. E aí eu vou para a matriz de massa, né? Do elemento 2, a mesma coisa, ó. É a mesma equação, não muda nada, é mesmo ρ, mesma área, mesmo comprimento, tudo igual. E as referências dos graus de liberdade é o 3 e o 4. Eu estou no elemento 2, eu posiciono essa matriz aqui, né? Justamente porque o W1 e W2, eles representam os graus de liberdade do nozinho número 1, só que o nozinho número 1 não pertence ao elemento 2, então eu preencho essas duas colunas e essas duas linhas com zero, né? Para poder somar as duas. Né? O objetivo é obter a matriz de rigidez e de massa da estrutura. E a estrutura tem 3 nós, portanto, 6 graus de liberdade. Então, eu preciso de uma matriz 6 por 6. Então, eu coloco ali o W1, W2 e preencho tudo com zero, porque o nó 1 não pertence ao elemento 2. Aí eu vou calcular a matriz de rigidez da estrutura. Ó. Peguei a rigidez do elemento 1, peguei a rigidez do elemento 2, está exatamente aqui, ó. A rigidez está aqui, ó, do elemento 1.
aqui, né? Só tem as referências, W1, W2, W3, W4. E do elemento 2 está aqui, ó. Então, com isso, eu consigo fazer com que as duas matrizes do elemento 1 e do elemento 2 tenham o mesmo tamanho, ou seja, são as duas matrizes são 6 por 6, que é o mesmo tamanho da matriz da estrutura, que é o que eu quero. Eu quero a matriz da estrutura, né? Que é 6 por 6. Lógico que é 6 por 6. Por quê? Porque a estrutura tem 3 nós. Cada nozinho, 1, 2, 3, tem 2 graus de liberdade. Um de translação, um de rotação. Então, a matriz de rigidez da estrutura é 6 por 6. E aí, como que eu faço para obter essa matriz? Só somar, ó, por exemplo, vou pegar aqui, ó, 12 mais 0 é 12. Né? 6L, né? 6L, que é mais, tá, pessoal? Deixa eu anotar aqui. E eu vou somando, né? Isso aqui não vai interferir em nada, porque as constâncias do contorno vão 6L mais 0, 6L aqui, ó. Isso eu vou somando, né? Então, quando você escreve as matrizes de rigidez 6 por 6, aí é só somar, né? Vou somar cada posição, né? 6L mais 0, 6L, né? Para cada posição eu vou somando, né? É logicamente, eu consigo identificar onde eu vou ter que somar, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho um nó aqui, tem um nó que tem dois graus de liberdade, o 3 e o 4. Então, eu consigo estabelecer, né, quais são as posições que eu vou ter que somar, por exemplo. É o W3 e o W4. Então, por exemplo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, esses caras aqui, ó, serão os caras que serão comuns, que representam o W2, ó. 2, 3, 1, 2, 3. Então, esse aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Onde eu circulei, exatamente onde eu vou ter que somar, né? O resto é tudo zero. Eu vou somar um valor com zero, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 12 mais 12, 24. Menos 6 mais 6 é zero. Menos 6 mais 6 é zero. 4L ao quadrado mais 4L ao quadrado é 8L ao quadrado, né? Que é exatamente esse miolinho aqui, ó, que representa o nó 2, que é o grau de liberdade 3 e 4, que é onde existe a compatibilidade de deslocamentos, né? Onde eu tenho um nó que é comum entre os dois elementos, onde eu tenho que somar as coisas, né? Pronto. Obtive a equação a matriz de rigidez da estrutura. Eu faço a mesma coisa para a matriz de massa, ó. Mesma coisa aqui, ó. Vou somando, ó. Esse daqui é do elemento 1, esse aqui é do elemento 2. E eu vou somar exatamente os coeficientes que relacionam com o nozinho 2. Esses 4 aqui do meio, ó. Esses 4 aqui. 1, 2, 3, 2, 3. E esses 4 aqui, ó. Então é só somar, né? Soma uma com a outra. Todos os coeficientes vão dar zero. Esse aqui é 156 mais 0, 156, e por diante, né? Aqui, aqui, peraí, pessoal, deixa eu arrumar esse aqui não deu, eu vou arrumar certinho esse aqui. Então, a ideia aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, esse aqui que é os termos que eu vou somar. Aqui, ó, 156 mais 156, 312. Menos 22L mais 22L é zero. Menos 22L mais 22L é zero.
4L ao quadrado mais 4L ao quadrado, 8L ao quadrado. Pronto. Aí eu obtive o quê? A matriz de massa, 6 por 6 da estrutura. Né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa matriz de massa e rigidez e vou jogar na equação do movimento lá. Aí eu calculo aquele determinante igual a zero e acha o ômega, que são as frequências naturais. Está aqui a equação do movimento, só que essa aqui é a equação completa, né? Com amortecimento aqui e com forças dinâmicas. Qual é o problema de vibração livre? Vou desconsiderar o amortecimento e vou desconsiderar as forças externas. Equação diferencial. Então, é a matriz de massa vezes o vetor de acelerações, que representa a derivada segunda do deslocamento, mais a matriz de rigidez vezes os deslocamentos igual a zero. Então, aqui a matriz de rigidez que nós obtivemos e a matriz de massa. Aí monto o sistema de equações, pronto. Ó. O que eu fiz aqui? Peguei esta matriz de massa, joguei aqui. Ó. Peguei esta matriz de rigidez e joguei aqui. Pronto. Montei. Aqui, ó, a matriz de massa. Matriz de massa. Matriz de massa. Tá aqui. Aí eu peguei as acelerações aqui, ó. Como são 3 nós, são 6 graus de liberdade. Aqui, ó, acelerações. Que é a derivada segunda do deslocamento. Por isso que aparece 2 pontos, né? W, 2 pontos. É a derivada segunda, em relação ao tempo, né? Então, é a derivada da função em relação ao tempo, dx dt, né? Que é a aceleração. d2x dt2, na verdade, né? Derivada segunda. Aí, matriz de rigidez global da estrutura, com 2 elementos. Coloquei aqui. Aqui é a matriz de rigidez. 6 por 6. E depois, os deslocamentos aqui, W. 6 graus de liberdade. 3 deslocamentos de translação. 3 deslocamentos angulares. E por último, igualei isso aqui a zero. Isso aqui é zero. Tá? Porque é uma equação. É um sistema de equações diferenciais homogêneo. Pronto. Aí, com esse sistema montado, eu vou aplicar as condições de contorno agora, né? Aqui, ó. As condições de contorno, pessoal, são os apoios aqui, ó. Se você olhar para a estrutura, os apoios estão aqui. Nó 1 e nó 3. Então, tá travado aqui, é o engastamento perfeito. Então, W1 é translação, tá travado, zero. E a rotação também, porque tá engastado. Ó. W1, W2, W5 e W6 também, zero. Ó. Faltou colocar igual a zero aqui. Zero. Essa é a condição de contorno do problema, né? Se você não colocar a condição de contorno, o problema fica solto. Aí o procedimento é o mesmo que a gente vem fazendo aí desde o início. Aqui o sistema de equações. Vou pegar a primeira linha, a segunda, a quinta e a sexta. E vou eliminar, né? A linha e a coluna. Por quê? Porque como esse deslocamento aqui é zero, então todos esses elementos
tanto o deslocamento quanto a aceleração, porque a aceleração é a derivada segunda. Derivada de uma constante é zero, derivada de zero é zero. Então, todos esses termos aqui vão ser multiplicados por zero, sumiu. E esse aqui também, ó. Multiplica tudo por zero, sumiu. A segunda linha também, ó. W2 é zero, a derivada também é zero. Elimina a linha, elimina a coluna. E o W5 também, ó. Elimina a quinta linha, a quinta coluna da matriz de massa e a quinta coluna da matriz de rigidez. Ó. E o W6 também é zero. Elimina a última coluna, a última linha, a última coluna da matriz de massa e a última coluna da matriz de rigidez. Pronto, ó. O que sobrou aí? Sobrou um sisteminha 2×2, ó. Aqui, ó. Então, é essa constante aqui vezes essa matrizinha de massa aqui, mais, ou melhor, vezes as acelerações, né? Mais essa constante aqui vezes essa matrizinha aqui de rigidez, vezes o deslocamento igual a zero. É o que sobrou, né? Um sistema de equações simplificado, com as condições de contorno. Tá aqui, ó. Então, esse sisteminha. Como que eu resolvo isso? Para calcular o quê? As frequências naturais, né? Frequência de vibração natural da estrutura em Hertz, né? Aí você joga naquela equação, né? Determinante no sistema matricial, para calcular o determinante de menos ômega ao quadrado, que multiplica a matriz de massa mais a matriz de rigidez igual a zero. Igual a zero, calcula esse determinante, você calcula o ômega. Como é que faz para chegar daqui para cá? Aí tem todo aquele desenvolvimento matemático lá que vocês viram na disciplina de vibrações, né? Você define lá a equação que representa a solução da equação diferencial, pega essa equação, deriva duas vezes, joga na equação diferencial do movimento aqui, coloca os deslocamentos em evidência, aí tem um produto, né? Uma parcela seria essa parcela aqui, ó. Essa parcela aqui vezes a outra parcela, que é o deslocamento, é igual a zero, né? Como o deslocamento não vai ser zero nunca, porque é um sistema dinâmico, né? Se o deslocamento for zero, não tem sentido nenhum, né? Então, essa parcela aqui é igual a zero, ou seja, você calcula o determinante aqui, igual a zero, você calcula o ômega, que é a frequência natural, tá? Esse procedimento eu não vou fazer com vocês, porque é conteúdo de outra disciplina, também não dá tempo, né? Talvez, se nós tivéssemos mais tempo, talvez até poderia demonstrar isso, mas não faz sentido. Como eu falei para vocês desde o início, a ideia aqui é ser mais prático possível, né? Trabalhar os exercícios. Então, qual que é a metodologia? A metodologia, pessoal, que é o mais importante, é o como fazer, né? Você tem um modelinho com dois elementos. Calcula a matriz de rigidez do primeiro elemento, a matriz de rigidez do segundo elemento, soma as duas, tem a matriz de rigidez da estrutura. A matriz de massa do primeiro elemento, a matriz de massa do segundo elemento. Soma as duas, tem a matriz de massa da estrutura. Aí você joga na equação do movimento. Aplica as condições de contorno. Tem dois nozinhos ali que estão travados. Você joga W1, W2, W5, W6 igual a zero. Elimina as linhas e as colunas. Aí você tem um sisteminha simplificado aqui. Ó. Como você calcula isso? Como o objetivo é calcular as frequências naturais, basta calcular esse determinante aqui, ó. Menos ômega ao quadrado vezes a matriz de massa, mais a matriz de rigidez igual a zero. Sempre assim, não muda. Né? Então, o sistema de simplificado está aqui, copiei e colei para cá, e vira um sisteminha 2×2.
Isso daqui é a matriz de rigidez. Isso daqui é aceleração, é o vetor de acelerações. Esse daqui é a matriz, desculpa, esse aqui é a matriz de massa. Esse aqui são as acelerações, que é a derivada segunda do deslocamento. Esse aqui é a matriz de rigidez. E esse aqui é o deslocamento. Chamou de W, chama de D, né? Depende aí do grau de verdade que você estiver trabalhando. Então, esse é o sistema de equações. Equações do movimento, são equações diferenciais, né? Segunda ordem, coeficientes constantes, no sentido matricial, né? Então, a matriz de massa é essa daqui. A matriz de rigidez é esta daqui. E aí vira um problema de alto valor, né? É calcular aquele determinante, ó. Então, é o mesmo procedimento, né? Se você vai pegar a equação que representa a solução da equação diferencial, que é um A seno de ômega t, vai derivar duas vezes, jogar na equação do movimento, colocar o deslocamento em evidência, e você tem uma parcela aqui, ó, de dois fatores. Não? Produto entre dois fatores é igual a zero quando? Quando um deles é zero. Esse aqui não vai ser zero nunca. Por quê? Porque isso aqui é deslocamento. Como eu estou fazendo uma análise dinâmica, tem que ter deslocamento. A estrutura está se movimentando. Então, isso aqui é diferente de zero. Ora, se esse produto aqui, entre dois fatores, é zero, o deslocamento não é zero, então esse aqui vai ser zero. Então, esse aqui necessariamente é zero. Então, quando eu igualo esse termo aqui a zero, num sistema matricial, é como se eu estivesse calculando o determinante, né? O determinante, que é um número, o determinante de menos ômega ao quadrado, vezes a matriz de massa mais a matriz de rigidez é igual a zero. Então, é isso que essa equaçãozinha que resolve o problema, que calcula as frequências naturais, que é como se eu tivesse a equação característica ali para calcular o alto valor dessa equação característica, que é um problema de álgebra linear também, né? Como eu falei para vocês, a disciplina de elementos finitos, ela é toda construída em cima da álgebra linear, né? Então, problemas de autovalores, autovetores, né? Operações com matrizes, inversão de matrizes, cálculo de determinantes, sistema de equações lineares, né? Tudo isso é álgebra. Então, a ferramenta que é utilizada na disciplina é a álgebra linear pura. Por isso que é interessante, no início, né, fazer uma revisão boa de álgebra. Trabalhar com matrizes, né? Somar matrizes, inverter matrizes, multiplicar matrizes. Teoricamente, são conceitos que são vistos lá no ensino médio. Né? Porém, dependendo do conteúdo, né, às vezes não é possível. Dependendo da carga horária, às vezes não é possível passar por todos os conceitos, mas muita coisa é vista no ensino médio, né? E assuntos mais complexos, como alto valor, problemas de alto valor, alto vetor, isso daí são dados na universidade, né? Então, com essa equaçãozinha resolve o problema. Ó. Vou jogar na equação, a matriz de massa está aqui, a matriz de rigidez está aqui, pegar essa matriz de massa e jogar para cá, e a matriz de rigidez jogar para cá. E aí eu tenho o probleminha montado aqui, ó. Tem que calcular o determinante dessa matriz, ó. Peguei a matriz de massa, essa matriz aqui, e joguei ela aqui, ó. Só que eu já multipliquei pelo menos ômega aqui. Se você olhar aqui, já aparece o menos ômega ao quadrado, ó. É a matriz de massa. E eu peguei também a matriz de rigidez, ó. A matriz de rigidez está aqui, ó. Peguei ela e joguei para cá também, ó. E aí, esse sisteminha eu representei através de duas barrinhas aqui, ó. Quando você coloca duas barrinhas assim, ó,
essas duas barrinhas representam cálculo do determinante. É como se eu estivesse calculando um determinante, duas barrinhas paralelas, representa determinante igual a zero da matriz. Então, eu tenho aqui uma constante, vou chamar de C1, né? Constante. O que é uma constante? É um número. É menos ômega ao quadrado, vezes ρ, vezes A, vezes L, dividido por 420. Vezes a matriz de massa. Uma matriz, né? Na verdade, a matriz de massa é a matriz de massa vezes essa constante, né? Na verdade. Sem essa constante não é matriz de massa, são apenas números. Então, é uma matriz 2 por 2, né? Mais é uma constante que eu vou chamar de C2, né? Que é o EI sobre L ao cubo, vezes a matriz de rigidez, que é a matriz K, né? Eu chamei de matriz K, mas na verdade a matriz K eu tenho que considerar o C2, né? Mas é só indicar. Também é uma matriz 2 por 2. E o que eu faço? Eu vou pegar essa constante, multiplicar por essa matriz e somar com essa constante, multiplicar por matriz e calcular o determinante disso aqui. Porque no final das contas, eu vou ter uma matriz 2 por 2, né? Operação com matrizes, né? Vou pegar uma constante, multiplicar por uma matriz 2 por 2, somar uma constante vezes uma matriz e somar as duas matrizes. Então, vai ser uma matriz 2 por 2. Na verdade, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma matriz aqui, 2 por 2. Eu vou ter que calcular o determinante igual a zero. Então, eu tenho um termo aqui, um termo aqui, um termo aqui, um termo aqui. Então, cada termo desse vai ser um coeficiente, eu vou multiplicar em cruz igual a zero, né? Aqui, ó. Aí eu vou dar uma mexida nesse sisteminha, da mesma forma que eu fiz no exercício anterior. Fica mais fácil, né? É a mesma coisa sempre, tá, pessoal? Olha só o que eu fiz. Esse termo aqui, ó, o EI sobre L, EI sobre L ao cubo, eu tenho que eliminar esse termo aqui, ó. Eu tenho que transformar esse termo aqui, fazer esse termo virar 1. Né? Como é que eu faço? Eu vou multiplicar essa equação aqui, todos os termos, por L ao cubo sobre E vezes I. Por quê? Quando eu faço isso, eu elimino esse termo aqui, ó. Esse termo aqui, ele vira 1. E é isso que eu quero, né? Porque daí eu só tenho o termo aqui, ó. Eu chamo de lambda. Sempre a mesma coisa, pessoal. Sempre vai ser assim, tá? Então, se você olhar aqui, o que eu fiz? Expliquei a equação inteira por L ao cubo sobre EI, ó. Tá aqui, ó. L ao cubo sobre EI, L ao cubo sobre EI. Então, o que vai acontecer? Esse L ao cubo vai cancelar com esse L ao cubo e esse E vezes I vai cancelar com E vezes I. E aqui vai aparecer um EI aqui e o L a quarta. Então, o sisteminha ficou dessa forma, ó. Aqui sumiu, ficou igual a 1, só sobrou esses 4 coeficientes. E aqui ficou esse termo enorme aqui, ó, menos ômega ao quadrado, ρ, L, A, L a quarta, 420. Não tem problema, né? É isso que eu queria mesmo. Por quê? Porque daí eu chamo isso aqui simplesmente de lambda. Lambda. Eu tenho meu alto valor lá. Eu acho mais aqui de lambda. Aí fica, aí tem uma constante só, só calcular o lambda. Aí, ó. Eu chamo isso aqui de lambda. E em vez de ter esse monte de variáveis, eu tenho só lambda, menos lambda. Pronto, ó. E aí eu vou calcular o determinante de uma matriz 2 por 2 com 4 coeficientes, ó. O primeiro coeficiente vai ser o quê, ó? Menos 312 lambda mais 24. Vai ficar menos 312 lambda
que é esses dois caras aqui, mais 24, que eu estou somando duas matrizes. Mais 24. Aí eu vou pegar, ó, menos lambda vezes zero, mais zero. Opa, isso aqui deu zero. Aí o próximo termo aqui, ó, menos lambda vezes zero, mais zero, dá zero também. E esse termo aqui, ó, é menos lambda vezes 8L ao quadrado, então vai dar menos lambda. Vou fazer mais para cá, senão não vai caber. Então, esse termo da matriz vai ficar menos lambda vezes 8L ao quadrado mais 8L ao quadrado. Mais 8L ao quadrado. Então, o que nós temos agora? Uma matriz 2 por 2, cujo determinante é igual a zero. Como é que eu calculo o determinante de uma matriz 2 por 2? É só multiplicar as diagonais. Ó. Essa diagonal menos essa, que é zero. Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó? Vai ficar menos 312 lambda mais 24 vezes menos 8L ao quadrado vezes lambda mais 8L quadrado. Então, essa é uma diagonal, né? Menos a outra diagonal, que é zero. Isso é igual a zero. Pronto. Então, tem minha equação aqui, ó. Tem que achar o quê? O lambda. O que é o lambda? O lambda é o alto valor dessa equação característica aí, né? E com o lambda eu calculo o ômega. O que é o ômega? O ômega é a frequência natural. Então, o procedimento é esse, né? Calcula a matriz e rigidez do elemento 1. Calcula a matriz e rigidez do elemento 2. Soma as duas. Aí tem a matriz da estrutura global. Calcula a matriz de massa do elemento 1. Calcula a matriz de massa do elemento 2. Soma as duas, que é a matriz de massa global da estrutura. Aí pega essas duas matrizes da estrutura, rigidez de massa da estrutura, e joga na equação do movimento. Olha lá. Aí aplica as condições de contorno. Aplicando as condições de contorno, simplifica a equação. Né? De 6 por 6 vira 2 por 2. Aí, resumindo, basta calcular o determinante dessa matriz aqui. Ó. Determinante menos ômega ao quadrado vezes a matriz de massa. Mais K, rigidez, igual a zero. Vou calcular esse determinante. Substitui aqui a matriz de massa. Substitui aqui a matriz de rigidez. Simplifica as coisas aqui. Chama esse termo aqui de lambda. E você vai ter um determinantezinho, uma matriz 2 por 2. Ó. Multiplica as diagonais. Pronto, você tem esse produto aqui. Ó. Com esse produto já dá para resolver, calcular o lambda direto. Ó. Então, tá aqui, ó. Essa é a matriz que resultou 2 por 2, ó, multiplica em cruz. Aí você tem essa diagonal aqui, ó, menos 312 lambda mais 24, menos 8 lambda ao quadrado, mais 8L ao quadrado, menos zero.
Aqui eu ainda dei uma mexida, nem precisava, mas eu simplifiquei, dividi a equação toda por 8, né? Como 312 divide por 8 dá 39, podia fazer direto, mas eu simplifiquei, né? 24 dividido por 8 dá 3, 8 aqui sumiu, dá 1, 8 dividido por 8 dá 1 também, ó. Então, aqui é a mesma coisa, né? Como é que eu resolvo essa equação aqui, ó? Né? Vai ser uma equação de segundo grau, porque eu vou multiplicar aqui, fazer a distributiva, o lambda vai ficar ao quadrado. Mas eu preciso multiplicar? Não preciso multiplicar, né? Aqui é a mesma questão que eu falei anteriormente, ó. Eu tenho um produto com dois fatores, né? Eu tenho uma parcela aqui, 1, e tem uma parcela 2 aqui, ó. A parcela 1 é esse menos 39 lambda mais 3. A parcela 2 é o menos lambda L ao quadrado mais L ao quadrado. Quando que o produto de dois fatores é zero? Quando um dos dois for zero. Ou os dois forem zero. Tá? Então, como é que eu resolvo isso? Igualo isso aqui a zero. Calcula lambda. Igualo isso aqui a zero, calculo lambda. Né? Como é uma equação do segundo grau, tem duas raízes. Então, vai ter o lambda 1 e o lambda 2. Mesmo caso anterior, né? É só igualar a zero aqui, ó. Aqui ainda fiz mais uma simplificação, não precisava, porque vai cancelar, mas tudo bem, né? Como o L está multiplicando menos lambda, que tem L ao quadrado mais L ao quadrado, coloquei o L ao quadrado em evidência também. Aqui L ao quadrado, aqui L ao quadrado, botei o L ao quadrado em evidência. Então, o produto, né? Produto entre três parcelas. Quando que o produto entre três parcelas for igual a zero? Quando uma delas for zero, ou quando duas delas forem zero, ou quando as três forem zero. Né? Esse aqui é o L, é o comprimento. Né? Esse aqui não vai ser zero nunca. Né? L é diferente de zero. Mas isso aqui pode ser zero. Isso aqui também pode ser zero. Então, se eu igualar esse termo e esse termo a zero, eu calculo lambda. Ó. Peguei a primeira parcela aqui, menos 39 lambda mais 3, igualei a zero. Eu passo 3 para lá, menos com menos dá mais, dá 3,39 as, que é um 13 avos. Aí eu peguei a segunda parcela aqui, ó, menos lambda mais 1, igualei a zero. Lambda 2 igual a 1, pronto, achei os lambdas. Lambda 1 é um 13 avos, lambda 2 é 1. Só que eu não quero lambda, eu quero o ômega, que é a frequência natural. Então, o lambda 1 é um 13 avos, o lambda 2 é 1. Como o lambda nós definimos anteriormente, essa parcela aqui, eu quero o quê? Eu quero o ômega. Então, isolo o ômega, passa esse termo aqui multiplicando, passa esse termo aqui dividindo. Então, o ômega é esse termo aqui, ó. Como o ômega está ao quadrado, tira a raiz quadrada, calculei o ômega. É só jogar o lambda lá dentro, ó. Então, o ômega 1, coloquei lambda 1, que é 1/13 avos. Aí dividi 420 por 13, tirei fora da raiz, né? Essa equação aqui é quando o L é o tamanho do elemento, tá? Não é o tamanho da viga, não. É o tamanho do elemento. Metade da viga, tá? Você pode usar essa equação. E o ômega 2, eu vou colocar o lambda 2, que é 1 aqui, ó. O que eu fiz? Multipliquei aqui, 420 vezes 1 é 420, tira a raiz, tira para fora da raiz, deu 20,49. Mesma coisa, esse L aqui é o tamanho do elemento, tá? Que é metade da viga. Deixei assim, né? Você poderia colocar também o tamanho da viga, é só colocar L sobre 2, elevar a quarta aqui e tirar fora da raiz, também dá, né? Mas eu resolvi deixar assim. E aqui eu fiz um exemplo, né? Pegando o mesmo caso anterior, só que com dois elementos, né? Cada elemento é 500 milímetros, a mesma seção transversal.
e o Rho é o mesmo Rho, mesmo material. Eu calculei a frequência natural, o ômega 1 deu 1,667 e o ômega 2 deu 6,09, né? Lembrando que no exercício anterior, né, deu bastante próximos valores, né? O exercício anterior tinha um elemento, só que era diferente, né, pessoal? Então, se você lembrar lá o exercício anterior, a estrutura era biapoiada. É diferente, por isso que deu diferença aqui nos autovalores, né? Agora, a nossa estrutura tem dois elementos, então aqui no exercício anterior era um elemento, só que a estrutura era biapoiada, a rotação é livre em torno de Z. Agora, a viga é biengastada. Engastada aqui. Tem dois elementos, só que as condições de contorno são diferentes. Por isso que, logicamente, as frequências naturais também são diferentes. Certo? E aqui eu fiz uma análise no software também, né? Aqui a gente pode perceber que já aproximou bem, né? Aqui é 1,63, né? No primeiro modo de vibração, 1,67. Então aproximou bastante. Por quê? Porque aqui eu já tenho dois elementos, né? Então, conforme eu vou aumentando o número de elementos, eu vou aproximando mais a solução real. Como a gente está fazendo aqui o cálculo analítico, né? Então, um elemento, dois elementos, dá para fazer. A partir de três elementos, aí você vai ter que calcular um determinante de uma matriz 4 por 4. Aí não é tão simples assim. Tem que usar outras técnicas para resolver. Mas dá para fazer, né? Mas não é tão simples. Então, o que você consegue perceber, conforme você vai aumentando o número de elementos, a solução vai aproximando da real, né? Porque dois elementos é difícil você representar fisicamente o segundo modo de vibração, que é um modo desse, como esse, né? Então, é inviável. Por isso que deu uma diferença grande, de 6 Hz aqui, e esse aqui deu 4,5, né? Uma diferença grande. Por quê? Porque com dois elementos é praticamente impossível você representar esse modo de vibração. Você tem que ter mais elementos, 10 no mínimo aqui, né? E conforme você vai aumentando o grau das frequências, né? O ômega 3, ômega 4, ele vai ficando mais difícil ainda de representar. Você vai precisar de mais elementos para poder representar fisicamente aquilo lá, né? Mas a ideia geral da metodologia é essa, né? O que dá para calcular ainda? Dá para calcular os autovetores, né? Nós calculamos só as frequências naturais, são autovalores, seria a frequência na qual a estrutura vai vibrar, né? Tem os modos de vibração, que são os autovetores também. Não deu tempo, mas a gente pode deixar para uma outra oportunidade, tá? Então, a ideia geral da metodologia é esta, tá? Como você calcula, né, um problema de alto valor, né, um problema de vibração livre, né, cálculo de frequências naturais, né? Você calcula a matriz de massa da estrutura, né, que é a soma da matriz do elemento 1 com o elemento 2, a matriz de rigidez da estrutura, que é a soma na matriz do elemento 1 do elemento 2, monta o sistema de equações do movimento, aplica as condições de contorno, elimina as linhas e as colunas onde o deslocamento é zero, relacionados. Aí você tem um sistema de equações simplificado, e você calcula esse determinante aqui, ó, igual a zero, né, que é menos ômega ao quadrado, que é a frequência natural, vezes a matriz de massa, mais a matriz de rigidez. Calcula essa matriz aqui, e o determinante dessa matriz é igual a zero. Chama esse termo aqui de lambda. Aí você tem uma matriz 2 por 2 nesse caso, né? E calcula o determinante dessa matriz, que é a multiplicação das diagonais. Essa diagonal é esse vezes esse menos esse vezes esse.
igual a zero. Aí você tem uma equaçãozinha de segundo grau. Nesse caso, eu nem precisei fazer a distributiva, né? Porque eu já deixei fatorado mesmo, né? Fica mais fácil, é só igualar isso aqui a zero. Igualei isso aqui a zero. Calculei o lambda 1. Igualei isso aqui a zero. Calculei o lambda 2. Justamente porque é um produto, né? Produto entre dois fatores é zero quando um deles é zero, ou quando os dois são zero. Né? É igual a zero e acho o lambda. Com o lambda, calculamos o ômega, porque na verdade o que nós queremos é o ômega, né? Que é as frequências naturais. Aqui eu fiz um exemplo, calculei o ômega 1 e o ômega 2. São duas frequências naturais que apresentam os modos de vibração, né? Na verdade, o modo mais, logicamente, mais, assim, mais fácil, né? O que vai ocorrer com maior facilidade é o primeiro modo, né? Que é vibração nesse sentido, né? Os outros modos onde você tem nós aqui no meio, onde você tem deslocamento igual a zero, né? São mais improváveis de acontecer. Mais provável é aquele modo mais perigoso, né? Onde a frequência natural é menor, né? Que eu falei para vocês o caso de você ter, por exemplo, né? Uma máquina aqui, né? Imagina que você tem uma estrutura aqui, você tem aqui no meio um motor desbalanceado. Uma massa aqui. Imagina que você tem uma massa aqui nesse motor, esse motor está desbalanceado, tem uma massa aqui girante, e essa massa vai girar e vai provocar uma força dinâmica, né? Conforme você tem a rotação, você tem um F de T, uma força variável no tempo, né? Pode ser, por exemplo, um ômega zero, né? Uma frequência de vibração, uma excitação, né? Vezes um seno de ômega T. Então, qual que é o perigo, né? O perigo é quando você tem uma carga dinâmica, uma frequência de excitação igual à frequência natural, por exemplo. Se você tiver uma frequência de excitação dessa força aqui provocada por uma massa desbalanceada desse motor, se a frequência de excitação dessa força for igual, próxima de 1,667, vai provocar ressonância, né? As amplitudes vão aumentando. Você tem problema de fadiga, de ruído, de vibração excessiva, e pode provocar o colapso da estrutura também, né? Então, o cálculo de frequências naturais, ele é interessante por causa disso, porque você vai calcular as frequências perigosas da estrutura, né? Onde você, eventualmente, poderia ter um problema caso você tenha uma máquina, algum dispositivo ali que possa provocar um carregamento dinâmico, uma frequência de excitação igual à frequência natural, e aquilo lá pode provocar uma ressonância, pode provocar o colapso da estrutura. A análise modal, ela é boa para você verificar isso, né? Verificar as frequências naturais, que são as frequências de vibração livre da estrutura, né? Certo? Então, pessoal, com isso a gente finaliza aí toda essa parte que eu preparei para vocês, tá? Eu deixei o material disponível na equipe. Eu deixei até esse arquivo de hoje. Eu comecei a trabalhar na Viguinha com 3 elementos, mas parei, não deu tempo, teve várias reuniões aí, não foi possível finalizar. Então, aqui nessa pastinha você vai encontrar todos os arquivos que eu trabalhei, todos os exercícios que nós trabalhamos aí nessas 4 semanas. Eu vou atualizar algumas coisinhas que eu verifiquei aqui. Como eu falei para vocês, o material está em fase de elaboração, então é normal que surjam algumas coisinhas para arrumar. Já anotei aqui. Eu vou arrumar e vou atualizar isso daqui. As aulas estão gravadas, então você pode acessar o arquivo por aqui e depois eu coloco o link para vocês acessarem também. Tá? Então, pessoal, basicamente era isso que eu gostaria de falar com vocês. Qual que é a ideia agora? A ideia, a gente vai ter que conversar sobre a avaliação. Tá? A minha sugestão, que eu andei conversando com alguns de vocês,
é fazer um trabalho, né? Eu posso colocar um trabalho amanhã já, um trabalhinho com um tempo razoável aí para vocês fazerem. Eu vou perguntar para a coordenação até quando eu tenho que lançar as notas, porque esses trabalhos realmente eles demandam tempo, né? Para eu calcular e dimensionar esse trabalho, eu preciso saber até quando eu tenho que lançar essa nota. E aí eu gostaria de propor uma provinha também. Se vocês estiverem de acordo, a gente pode marcar um dia na semana que vem, aproveitar que está tranquilo, que não tem ninguém lá. Acho que as aulas vão começar dos veteranos só no dia 8. A gente pode fazer uma avaliaçãozinha na semana que vem. Só queria ver com vocês qual é o melhor dia para a gente fazer essa avaliação. Ô, professor, mas no caso o senhor estava querendo fazer a prova presencial.